Fala pessoal, dia 10/7, segunda-feira, e vamos às notícias, porque após liberação de emendas e votações, Lula se reúne com Lira e líderes da Câmara, todos muito sorridentes. Foi o que eu falei pra você. Quando essas pessoas estão sorrindo, muitas pessoas devem estar chorando, e todos ficaram muito felizes, né? Porque a reforma tributária, com certeza, vai deixar aí as coisas um pouco mais caras, felicidade nos olhos da galera com o bolso cheio e o pobre comendo abobrinha, ou abóbora, né? Reforma tributária pode fazer o Brasil ter maior imposto de consumo do mundo. Segundo o levantamento, a perspectiva é que um percentual do IVA vá além dos 25% previstos inicialmente, mas é lógico, previsto, quando vai ser previsto as coisas é tudo muito bonito, né? Mas o Brasil está numa direção que, como eu falei no vídeo exclusivo de ontem, se você é do Padrim e não recebeu, cogite ir pro Patreon, né, ser membro do canal, para lá a gente fala mais a fundo sobre isso, porque tem jornalista até hoje negando, como Lauro Jardim diz, desvario bolsonarista leva o Brasil a ser o terceiro país que mais pesquisa comunismo no mundo. O Brasil é o terceiro país com mais interesse de busca por comunismo no mundo nos últimos 7 dias, ficando atrás apenas de Guatemala e de Cuba, segundo dados do Google Trends, resultado certamente dos desvarios bolsonaristas que imaginam que os comunistas estejam prestes a tomar o poder do Brasil, se é que já não tomaram, e debochando. E olha o que o pessoal comenta aqui, ó. O pessoal tá antenado. Temos um presidente que acabou de dizer no Foro de São Paulo que tem orgulho de ser comunista. Desvario? Ale Freitas fala que hoje temos um ministro da Justiça do PCdoB e um presidente que diz ter orgulho de ser chamado de comunista. Mas isso não tem nada a ver. Com certeza não tem nada a ver. E por isso que eu falo pra vocês, presta atenção como são jornalistas do Brasil. Por mais que a gente vê um cenário aí dantesco, uma coisa que pode ser o Brasil, é o fim do Brasil, eles estão fingindo que nada acontece. Lula prioriza viagens ao Nordeste e evita redutos bolsonaristas no Sul e no Centro-Oeste. Ou seja, democracia só para um lado, né? Então, você vê que tem aí o lado. E o lado pode ser que o Brasil, né, falam de divisão, mas eles fazem a divisão. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, fala: boa tarde a todas, a todos e a todes. Só de a todas e a todos, ou todos e todas, já tá errado. Como diz o Kleber aqui, sou professor de português e todos já é todos. Mas se falando de inclusão, isso prejudica crianças com dislexia ou que apresentam qualquer dificuldade na aprendizagem. Todos é inclusivo, mas para o esquerdista moderno não é. Falando da questão do governo, que vem com muita força, comentamos ontem, Carlos Alberto de Nóbrega pede desculpas a Vera Magalhães após fala polêmica no Roda Viva. A apresentadora de A Praça é Nossa fez comentário sobre política que repercutiu nas redes sociais, inclusive mal citam aqui nas matérias. Tem que falar, o que foi que ele falou? Foi a questão de presidente não ter diploma, né? E por algum motivo pegou mal e ele teve que pedir desculpa a Vera Magalhães. Eu vou te explicar o porquê. Em um áudio enviado à Vera, que o colunista Flávio Rico teve acesso, ele se desculpa com Vera pela polêmica e diz que Daniela Beirut, filha de Silvio Santos, o ligou para falar sobre o assunto. Ou seja, a dona do SBT, né, chegou para ele e falou: ó, pegou mal. Até porque, né, Daniela provavelmente se encontrou com o Lula esses dias e eles precisam ter aí uma relação boa, tá? E não é só SBT. Record e outras TVs que apoiaram Bolsonaro fazem fila em Brasília para conquistar Lula. Ou seja, Carlos Alberto teve que se dobrar, as TVs estão se dobrando porque vê que no futuro a força que a esquerda vem mostrando fala que, olha, se eles quiserem, as TVs ou os canais vão ter problemas. E é isso que está acontecendo. Enquanto isso, Câmara contempla bolos e aprova programa de aquisição de alimentos. Como é que é isso? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma o programa de aquisição de alimentos nesta sexta-feira. Com a iniciativa, o governo federal vai priorizar a compra de produtos de agricultura familiar sem necessidade de licitação e distribuir às instituições que atendem grupo de situação de vulnerabilidade social. Sem licitação. Não falou o grupo aqui, mas é um comentário do Michael aqui, ó. Em outras palavras, o que chamam de agricultura familiar é basicamente um financiamento para o famoso MST, principalmente sem licitação. Como eu falei para vocês, muita gente falou, não, o MST tá brigando com o Lula e tal. Não é assim que funciona. O MST é uma das forças principais do governo de esquerda. A MST pressiona a universidade para criar turma de medicina exclusiva para assentados. Todo mundo de vermelho, e que essa força aí no futuro tenha cada vez mais aí presença na sociedade toda. E agora, sem licitações, com certeza terão muito mais dinheiro. E falar em MST, tá aqui a Samia Bonfim, o boné deles, entra com ação contra Eduardo Bolsonaro por comparar professores doutrinadores a traficantes. Eduardo compara professor a traficante e PF vai analisar a declaração. Ele fez aí uma análise que fala, né, o traficante ele passa aí uma influência, e aí o professor, né, no caso, ele disse que também passa má influência. Então vamos dizer que tem um professor mal intencionado,
que quer doutrinar o seu filho. Ele falou, né, fez essa comparação, mas hoje nada mais é permitido. E por isso que eu falo, é tão complicado às vezes a gente ficar, né, criticando demais, até porque não dá pra fazer mais nada. Muita gente, mas eles têm que fazer alguma coisa, até mesmo falar, que é que um deputado pode, né, e deve fazer, falar, não pode mais. Dino manda a PF analisar discursos de evento com Eduardo Bolsonaro. A manifestação intitulada Encontro Nacional para a Liberdade aconteceu no último domingo 9, em Brasília. Não tá podendo mais nada. Tá? Enquanto isso, o ministro Gilmar Mendes desarquiva a ação contra Bolsonaro na pandemia e envia para a PGR para mais uma investigação, mais uma perseguição, e aí o Bolsonaro cada vez mais limitado. Enquanto isso, o pessoal comenta aqui, o Xandão 68, quem sabe dessa vez o mito paga pelas atitudes irresponsáveis e pelas vidas que negligenciou, e aí o pessoal fazendo emenda de bilhões, o dinheiro da população indo embora, e o pessoal pensando ainda em Bolsonaro, porque ele fez algumas declarações. Esse é o Brasil. Alckmin dá aval para a legalização dos jogos de azar no Brasil. Por quê? Porque tem que legalizar tudo e cobrar imposto. É uma ideia, né? Porque quanto mais serviços, lógico, mais imposto e mais arrecadação e arcabouço fiscal, né? Fica muito lindo. O Brasil cada vez pagando mais, menos dinheiro para você. Mas o brasileiro sabe o que é isso? Não sabe, né? Porque é tudo meio time de futebol, que é Lula, é Bolsonaro, cada um escolhe o seu lado, tem uma bandeira coloridinha, né? Uns de verde e amarelo, outros de vermelho, todo mundo feliz. E o brasileiro não faz a mínima ideia do que acontece. Moraes nega pedido de liberdade à chefe de operações da PM do Distrito Federal no 8 de janeiro. Enquanto isso, pessoas presas até hoje. Né? Perguntamos por quê, né? E muita gente não sabe explicar. Justiça autoriza a soltura do hacker da Vaza Jato. Walter Degatti Neto havia sido preso no final de junho por descumprir medidas judiciais em torno de Bolsonaro, que o recebeu no Palácio da Alvorada em plena campanha de 22, teme delação. Né, que a Zambelli conversou com ele, e eu sempre achei uma ideia muito ruim. É porque saiu um cara do meio da esquerda, foi abraçado pela direita, e aí o cara começou a ter uns papos estranhos. Agora ele é solto. Isso é um sinal muito ruim para a direita. E sim, teme delação e vai saber o que esse cara tem. Né? Então, ele possivelmente falavam que ele ia ser usado contra o STF, contra Moraes. Pelo visto, será muito pelo contrário. Tarcísio diz que em desentendimento com Bolsonaro passou sempre ser leal e grato. Né? A CNN Bolsonaro diz que reunião com Tarcísio foi positiva, tudo 100% o que eu falei para vocês. Né? O pessoal ficou assim, não, mas é traidor e tal. Tem que ver se realmente os caras romperam. Já chegou uns caras falando, né? Como o Salles disse, porque é muito fácil fazer estrada. É meio complicado dar essas declarações, porque porque o Tarcísio fazia estrada, tava todo mundo batendo palmo falando que o cara era incrível, que era uma das coisas mais positivas a serem faladas sobre ele, e agora viram isso contra o cara. E não vou defender ninguém aqui, sabe? Eu já falei há muitos meses atrás, né? Quando eu vi o cenário das eleições de 2022 e vi Tarcísio ganhando, eu entendi completamente o cenário. Tarcísio será simpático ao sistema, querem vocês de direita ou não, enfim, é isso que temos. Flávio Bolsonaro sai em defesa de Tarcísio, grande injustiça. Né? Flávio Bolsonaro falou, atacar o Tarcísio, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de São Paulo por lealdade ao Jair. Siga firme mostrando com trabalho sua importância para o São Paulo e o Brasil. E é isso, essa questão da reforma tributária passaria de qualquer forma, porque eu falei para vocês que quando chegasse a esquerda com dinheiro infinito para os caras, vai ter complicações demais, até para achar algum deputado de realmente direita que não fique aí. A gente vai falar dos deputados aqui que saíram na mão ali no grupo, né? Lula quer exigir 100 bilhões anuais de países ricos para ações climáticas. 100 bilhões, né? 500 bilhões de reais. É bom que cobre aí umas emendas, né? Talvez saia mais um dinheirinho aí. Claro que isso aqui vai ser complicado, o Lula está muito otimista, né? Mas pode ser que daqui a um ano as coisas vão mudar muito. Escreva o que eu falo, vai mudar muitas coisas, porque vai piorar muito. E lá fora também vai complicar a situação, ainda mais nas eleições dos Estados Unidos. Vamos lá, tem coisa para correr. Ministro de Defesa, né, da Defesa exibe em gabinete foto de oficiais generais prestando continência a Lula, né? Como se fosse uma coisa bonita, olha só, tá todo mundo batendo continência pro Lula. Esses os militares. Então como tava o pessoal, vamos na porta do QG, vamos fazer tal, fazer os movimentos, vamos chamar os militares, nos socorram e tal. É isso que a gente tem, né? Por isso que não aconteceu nada, tá? Haddad toca Blackbird dos Beatles, durante a entrevista, o violãozinho, aí tá a jornalista da Globo,
a Natuza, né? Neri, acho que é o nome dela. Tá todo mundo aí achando coisa mais incrível, né? Novos tempos, obrigada, meu Deus, por tamanha benção. O Brasil respira aliviado, Lula e Haddad até 2030, né? Inteligência, cultura, caráter, simplicidade, esse é o nosso ministro, 500 curtidas. Pessoal todo mundo feliz porque tá tocando um violão, né? A musiquinha da taxação, provavelmente. Não, é Beatles, né? Mas aí é cultura, é uma coisa muito linda, né? Porque Paulo Guedes tocava violão? Não, né? Não tocava, ele diminuía, zerava imposto. Aí não, pô. Mas olha só, Vinícius Gurgel aqui no grupo, reforma tributária abre racha no PL, deputados trocam acusações em grupo de mensagens, tem várias. O Pazuello todo ali, né, falando, por favor, sem extremismos, vamos cuidar com essas, né, totalmente aí, mais centrado. E o pessoal aqui, ó, PQP, irmão, na boa, não sei o que, seu processo, vai pro AA, deixa de dirigir bêbado, né, não há processo, retardado, seu processo de homicídio não foi julgado, o pessoal saindo na mão. Eu fico perguntando como é que conseguiram essas mensagens, né, como é que conseguiram essas mensagens. Eu falo, a esquerda tem olhos, né? Eles veem tudo. Eles sempre estão em todos os lugares. Falei pra vocês há muito tempo. Fandé, sushi e carpaccio. Os banquetes de Coronel Telhada pagos pela Câmara. Aí você vê isso e fala, ó, esses políticos, né? Mas vamos ler os comentários, né, aqui. Telhada foi o deputado de São Paulo que mais utilizou verba pública com gastos em alimentação entre os meses de fevereiro e junho de 2023. No período, ele pediu mais de R$6 mil de ressarcimento pelas refeições, média de 1,5 mil por mês. Procurado parlamentar não retornou os questionamentos feitos pela reportagem. Só que o pessoal faz a conta, né? 1.500, né? Dividido por 30 igual a 50. Ele gastou R$50 por dia para se alimentar. Qual é o exagero nisso? Aprenda a fazer a conta. Mas é isso que eu falo, né? Se é de direita, tudo é absurdo. Tudo é coisa mais, né, absurda. E sabe o que o pessoal comenta pra esse cara aí que fez a conta? Faz até um twist carpado para defender político, hein? Que passada de pano bonita. E o pessoal, isso aqui eu escutei durante 4 anos. Tudo que eu falava, galera, estão apontando algumas falhas da direita, estão apontando algumas coisas que pode ser, às vezes nem é nada demais, e vocês estão fazendo um absurdo, porque vocês estão assumindo aí o que a mídia fala, né? E aí os caras pegam emendas de bilhões e olha a matéria que sai, né, do Telhada, falando aí que tá gastando 50 por dia. Que, sinceramente, tem muita gente que gasta muito mais que isso, né? Brasil, o governo Lula beneficia parentes de políticos com doação de máquinas, mas isso aí não é tudo bem. Isso aí não é nada. Se fosse o Bolsonaro, seria um absurdo, tá? Mas chega dessas coisas. Por hoje vamos falar de coisas mais tranquilas. Por exemplo, internações por infarto aumentam mais de 150% no Brasil, né? Aumentou muito, 150%. Mas qual é o motivo? Ninguém fala. O que será que está acontecendo no mundo? Não falo. Só sei que as notícias aparecem. Mas aí, para não ficar muito feio, falam, não, é a temperatura que subiu. Ah, não, porque agora baixou. E aí, temperaturas causam isso aí. Pronto, final, ponto final. Papa Francisco convida líder católico que defende direitos LGTB mais para a conferência do Vaticano. E aí o pessoal gosta, né? Papa Francisco fazendo história digna de um líder religioso. Papa Francisco é inspiração, é o incrível. E esse é o mundo moderno que temos, né? Rick Collé, modelo transgênero, vai representar a Holanda no Miss, né? Do Miss Universo. E vai representar as mulheres todas batendo palma lá atrás e esse é o novo mundo. Né? Dependendo se você comentar qualquer coisa, você é perseguido. Escola nos Estados Unidos causa polêmica ao virar cobaia e adotar inteligência artificial que dispensa o professor. Começando aos poucos, porque não precisa, né? Questão pessoal, né? Não tem carga de trabalho, é 24 horas, não tá vendo? E isso eu comentei há muito tempo. E eu vou falar aqui, as pessoas que perderam emprego para inteligência artificial. Eu ria da ideia de que a IA pudesse substituir os escritores ou afetar meu trabalho. Até acontecer comigo, diz o redator Dean. É isso. E eu falei isso no Twitter. No Twitter eu escrevo algumas coisas, algumas ideias. O que teve de gente falando que é absurdo. Não, inteligência artificial não vai substituir ninguém. Se substituir é porque você é alguém dispensável. É isso que eu escutei, né? Quando eu falei que em 2017, a gente já treinava no meu emprego bots para substituição de pessoas. Diminuiu de mais de 100 pessoas para 20. E eu falei, acontece com todo mundo. Na verdade, antes de começar o negócio de IA, já tinha bots automatizados que eram uma tecnologia já acessível. Agora o negócio piorou várias vezes.
quando eu falei isso, o cara comentou pra mim assim, porque você era dispensável, seu trabalho era ruim. Então tá bom, vamos ver então. Ucrânia ainda não está pronta para entrar na OTAN, diz Biden. O presidente dos Estados Unidos diz que guerra precisa acabar para o país ser considerado, né? Ou seja, ele não quer que ele entre para a OTAN, porque se entrar para a OTAN tem que agir, mas eles não querem agir, porque eles querem uma guerra via proxy. Eles estão pegando a Ucrânia, utilizando como boi de piranha, tá lá. É por isso que mandam armas, porque a Ucrânia não tem condições nenhuma de enfrentar a Rússia. Nenhuma. E eles ficam nessa, mandando arma e falando. Se tivessem querendo, se quisesse ajudar mesmo, ao invés de mandar arma, punha na OTAN e fazer a OTAN. Só que aí pega mal, né? Eles não querem isso, eles querem algo que fique aí, né? E dinheiro do contribuinte sendo mandado, né? Porque deve ter alguma coisa lá nos Estados Unidos, né? A gente pode até falar mais aqui, porque se fosse o Brasil, a gente não poderia falar nada, né? Desafio de pular de barco em movimento mata 4 pessoas nos Estados Unidos. Então esse é o TikTok. O TikTok, né? As autoridades americanas alertam que o desafio criado por usuários do TikTok matou pelo menos 4 pessoas nos últimos 6 meses, só no estado do Alabama. É isso que acontece, né? Por isso que os Estados Unidos tentam proibir o TikTok. Porque as pessoas estão cada vez mais imbecis, né? Quebrando o pescoço por nada, quebra o pescoço e morre, né? Putin e o líder do grupo Wagner se encontraram após motim. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a reunião foi realizada dia 29 de junho, 5 dias após a rebelião. Né? Ninguém ficou sabendo, mas é isso que eu falo pra vocês. Não é estranho, né? Não aconteceu nada com perigosinho, né? Não aconteceu nada. E por isso que a gente fica se perguntando o que foi tudo isso. Que acabou em nada, na verdade. Né? Continua a guerra como sempre foi. Tá? Pessoal, muito obrigado pela visita, lembrando do vídeo exclusivo de ontem, quem perdeu, tá? Deixa seu comentário aí, o que você achou do conteúdo. Obrigado aí pro pessoal que vem ajudando o canal, porque tem link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Se quiser, tem um Pix aí do lado, que o canal não tem propagandas. Então, você ajudando, mantém o nosso trabalho aqui durante um bom tempo. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.